São Paulo faz nova proposta por John, goleiro do Santos. No vídeo de hoje do canal do Nicola, vou te atualizar sobre a busca do tricolor por um camisa 1. Já no Corinthians, que perdeu para o Atlético Goianiense, a notícia não é boa e tem a ver com reforços para o ataque. Bora te atualizar sobre o Palmeiras e as tratativas com Bruno Tabata, o internacional mais perto de fechar com um atacante argentino. Por falar em argentino, vou te contar quem é o novo alvo do Santos para vestir a camisa 10. Cuca responde se o Atlético vai ter mais reforços para o restante da temporada. André, volante do Fluminense, pode parar no Porto? Tudo isso e muito mais a partir de agora. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Ótima quinta-feira para todos vocês e sem perder tempo, bora para as notícias. Antes só pedir para você assistir ao vídeo até o fim, se curtir deixa like e se inscreva apertando esse botãozinho vermelho de inscreva-se, beleza? Bora contar também que todo esse conteúdo tem um oferecimento de 1xBet, casa de apostas esportivas que prepara as melhores cotações de segunda a segunda nessa quinta-feira, mais 2 jogos da Copa do Brasil. Vitória do São Paulo contra o América paga R$ 1,61, em caso de empate R$ 3,62. A vitória do Coelho no Morumbi paga R$ 6,15. Já no outro confronto da Copa do Brasil, se você acertar o vencedor, vai faturar uma bolada. É que a vitória do Fortaleza contra o Flu paga R$ 2,90. O empate pagando R$ 3,02 e a vitória do Fluminense no Castelão garantindo R$ 2,62. Não vai ficar fora dessa. Para participar é só pegar o link que está no comentário fixo, já faz seu cadastro agora mesmo na 1xBet e começa a apostar. Só não esquece de usar o cupom Nicola para ter direito a 100% de bônus no valor do seu depósito. Agora sim, bora começar o vídeo com o tradicional giro de notícias e a primeira informação é sobre o Corinthians, que perdeu por 2-0 para o Atlético Goianiense em Goiânia, no jogo de ida da Copa do Brasil, fase de quartas de final. Jorginho abriu o placar, Léo Pereira fez o 2-0. O Timão vai precisar vencer por 3 gols de diferença se quiser passar para as semifinais, e Vitor Pereira ficou revoltado com a atuação. Ele disse, depois da partida, que faltou fome aos atletas, especialmente depois da vitória por 2-1 contra o Atlético Mineiro na rodada passada no Campeonato Brasileiro. Outro grande que tropeçou na quarta-feira foi o Flamengo, que ficou no 0-0 com o Atlético Paranaense nos primeiros 90 minutos da decisão no Rio de Janeiro. Fla criou inúmeras oportunidades, bola na trave, chances desperdiçadas e o 0-0 confirmado. Torcedor do Atlético Paranaense revoltado com a arbitragem de Luiz Flávio Oliveira, que não expulsou nem Gabigol, nem o Arrascaeta. Queria saber a sua opinião sobre esses lances. Use o espaço para comentário. Bora falar sobre o Vasco da Gama, que marcou para o dia 7, não esse domingo, o outro, a Assembleia Geral Extraordinária para definir a venda do clube para 777. Nessa quarta-feira houve uma reunião no Conselho Deliberativo e por ampla maioria os conselheiros aprovaram a venda do clube. Foram 181 votos a favor e apenas um voto contrário. Enquanto eu gravava esse vídeo lá pelas 2 da manhã, havia acabado de sair uma notícia de uma liminar suspendendo a realização dessa reunião do Conselho Deliberativo, mas a tendência é que o Departamento Jurídico do Vasco consiga derrubar essa liminar e a tendência é que essa votação do Conselho Deliberativo seja ratificada mais uma vez. Por falar em Vasco, queria contar que João Pedro Souza, técnico que já foi auxiliar durante muito tempo do Marco Silva e recentemente esteve no Famalicão, foi sugerido ao Cruz Maltino. O nome está sendo analisado. A preferência entre os dirigentes do Vasco hoje é por Odair Hellmann. Seguindo com o giro de notícias, contar que o Palmeiras alega não ter pressa na contratação de Bruno Tabata. Não faz o menor sentido, até porque se o Palmeiras não registrar o jogador até o fim dessa semana, não vai poder contar com o atleta no resto da Libertadores da América. O Tabata chegaria apenas para a disputa do Campeonato Brasileiro. Por que o Palmeiras recorreu a esse discurso diante dos microfones? Para não se sentir pressionado nas tratativas com o Sporting de Portugal. Contei para vocês que a primeira oferta do Palmeiras foi de 3 milhões de euros fixos, com mais 2 de bônus. O Sporting pediu 5 milhões de euros fixos. O Palmeiras aumentou para 4 fixos, mais 1 de bônus, e a tendência é que exista um acordo nas próximas horas. Antes de encerrar o giro de notícias, só queria contar que o Botafogo melhorou a sua proposta por Danilo Barbosa, volante ex-Palmeiras, jogador que defende atualmente o Nice, e a tendência é que esse martelo seja batido a qualquer momento. Por último, mas não menos importante, informação sobre a minha Portuguesa. A Lusa, que lidera seu grupo na Copa Paulista, tem 5 desfalques de zagueiros.
e a busca é por atletas que disputaram a Série D e foram recentemente eliminados. Agora de notícia exclusiva, vários de vocês têm me perguntado nos últimos dias se o volante André, 21 anos de idade, um dos principais destaques do futebol brasileiro, vestindo a camisa do Fluminense, pode mesmo se mudar para o Porto. Essa especulação surgiu recentemente e dá conta de que o clube português estaria disposto a pagar uma bolada para levar o atleta, que certamente mais cedo ou mais tarde vestirá a camisa da seleção brasileira. Só 21 anos de idade, 39 partidas na atual temporada, 2 gols marcados e mais 2 assistências. Antes de gravar esse vídeo, recebi a resposta do presidente do Tricolor, Mário Bittencourt, sobre essa possibilidade. Ele disse o seguinte, abre aspas, o Fluminense não vende o jogador nessa janela nem para o Porto, nem para nenhum outro clube, fecha aspas, absolutamente taxativo, cravando a permanência do André. Ótima notícia pro torcedor tricolor. André, que renovou em outubro do ano passado o seu contrato, o vínculo terminaria em dezembro de 23 e foi estendido até dezembro de 24, agora a principal das informações. O Flu é dono de 100% dos direitos em cima do atleta. Agora com a atualização sobre o Internacional, que há bastante tempo busca um centroavante e essa busca está perto do fim. Duas fontes diferentes do Internacional me asseguraram que as tratativas com Bryan Romero, centroavante do River Plate, estão bem adiantadas. E entre quinta e sexta-feira esse martelo deve ser batido para a compra em definitivo do centroavante de 31 anos de idade, que viveu o auge da sua carreira recentemente vestindo a camisa do Defensa e Justiça. Por lá foram 31 jogos, 21 gols e mais 2 assistências. Foi devolvido ao River Plate na temporada passada, bons números. Foram 25 jogos, 12 gols e mais 3 assistências. A coisa deu uma degringolada na atual temporada. O Bryan Romero é reserva com a chegada do Miguel Ángel Borja. Ele perdeu ainda mais espaço e nas 2 últimas partidas nem sequer saiu do banco de reservas, o que facilita as tratativas com o Internacional. O Inter está desistindo de Nahuel Bustos, centroavante argentino que também interessa ao São Paulo e é bem mais caro, atleta que pertence ao Manchester City. Agora falar sobre a contratação mais cara da história do futebol cearense, que foi fechada nessa quarta-feira. O Ceará comprou Guilherme Castilho, meio atacante de 22 anos de idade, que pertencia ao Atlético Mineiro, por 9 milhões e 600 mil reais, com uma curiosidade. Toda essa grana por apenas 65% dos direitos econômicos. Outros 20% vão seguir vinculados ao Atlético Mineiro. O Mirassol vai ficar com 15% do valor de uma venda futura. Dos 9 milhões e 600 mil, o Galo vai ter direito a 5 milhões e 300 mil reais, o restante, 4 milhões e 300 mil, serão depositados na conta do Mirassol. Castilho, que era disputado nos últimos dias, entre outros clubes, pelo Cuiabá, pelo próprio Ceará, além do Juventude. Não fez uma boa temporada quando retornou a Minas Gerais. Por exemplo, no último mês esteve em campo uma única vez. Na vitória contra o Fortaleza 3-2 no Campeonato Brasileiro, jogou 45 minutos. Mas, a julgar pela participação em 2021 com a camisa do Juventude, a aposta do Ceará parece ser bastante interessante. Ficou faltando falar só uma coisa importante sobre o Galo. Com mais essa venda e 5 milhões em caixa, o Atlético já ultrapassou 145 milhões de reais em vendas de jogadores somente no ano de 2022. A meta estabelecida na previsão orçamentária já foi cumprida, mas isso não impede que o Galo vá buscar pelo menos mais uma transferência até dezembro. Quero falar agora sobre o São Paulo e a busca por um goleiro, começar com informação exclusiva. São Paulo aumentou a sua proposta por John, atleta que pertence ao Santos. Durante o fim de semana, já havia contado para vocês, proposta de 4 milhões de reais por 70% dos direitos econômicos. A oferta foi recusada. Havia a expectativa do Santos que o São Paulo reaparecesse com uma oferta de 5 milhões de reais, além da cessão de um jogador. Houve uma reunião nessa quarta-feira entre o representante do John e os dirigentes santistas. Mas, em vez dos 5 milhões e mais um jogador, o São Paulo ofereceu 6 milhões de reais, sem inclusão de atletas. Peixe respondeu que só vai fazer negócio pelo John por 8 milhões de reais. E diante dessas circunstâncias, o São Paulo assegura que não há mais tratativas. Chegou ao seu limite com os 6 milhões de reais. Pode haver uma reviravolta se o Santos baixar um pouquinho da sua pedida em relação aos 8 milhões de reais. De qualquer forma, o São Paulo segue no mercado em busca de outras alternativas para o gol. O Rafael Cabral foi sondado. São Paulo já sabe que com 3 milhões e meio de reais consegue pagar a multa rescisória do atleta no Cruzeiro. O grande ponto é que o Rafael prefere continuar no Cruzeiro. Se ele tiver aumento do Ronaldo Fenômeno, vai permanecer em Minas Gerais. Goleiro Neto, que é unanimidade no Morumbi,
O grande problema são as cifras. Ele ganha hoje 2 milhões e 600 mil reais por mês no Barcelona, não vai continuar na Catalunha. E já tem ofertas do Fulham, da Inglaterra e do Napoli da Itália. A chance grande de ele conseguir manter seus vencimentos jogando tanto na Inglaterra quanto na Itália, algo absolutamente descartado no São Paulo. Tricolor que também sondou outras possibilidades, como por exemplo de Luiz Felipe, atleta brasileiro, 25 anos de idade, formado na base do Internacional e sugerido recentemente ao Tricolor. Ele pertence ao Belenenses, fez uma grande temporada em Portugal. Está na mira, por exemplo, do Boa Vista, que é um clube maior do que o Belenenses. São Paulo ainda não tem uma posição definitiva sobre o atleta, mas pretende apresentar um goleiro e um zagueiro, pelo menos até sábado, para que esses jogadores tenham condição de disputar na próxima semana a Copa Sul-Americana. A derrota do Corinthians por 2-0 para o Atlético Goianiense não foi a única má notícia para o torcedor alvinegro nas últimas horas. Vocês pediram durante o programa do Nicola que eu checasse se alguns dos atletas de ponta que têm sido especulados do Corinthians poderiam ser contratados. Lameiras, jogador que pertence ao Vitória de Guimarães. Michael, que pertence ao Al-Hilal. Paulinho, atleta do Leverkusen. Ferreirinha, jogador do Grêmio. Rony Lopes, atacante do Olympiacos. Esses foram alguns dos especulados. Mandei mensagem para 2 pessoas da minha confiança dentro do Corinthians. A primeira delas já havia descartado o Paulinho anteontem, afirmou que não existe qualquer possibilidade de negociação. Disse mais, falou que o Corinthians já tem William, Roger Guedes, Adson, Giovani, Mosquito, entre outros para essa função, que o timão não é Real Madrid, não é Palmeiras e não é Flamengo, não tem grana para fazer investimentos. Mandei mensagem para uma outra fonte minha no Corinthians, perguntando se o Lameiras, jogador do Vitória de Guimarães, bem mais barato, não poderia ser contratado. E a informação que essa pessoa me confidenciou é que o ciclo de reforços do Timão está encerrado com a chegada do Fausto Vera, que inclusive estreou nessa quarta-feira na derrota para o Atlético Goianiense. Ponto importante, se depender do Vitor Pereira, vai chegar mais um atacante de lado de campo. Ele entende que há necessidade desse jogador de bom drible, que vai à linha de fundo. Já o Timão tem tentado demonstrar ao técnico português que atingiu seu limite financeiro com a contratação de Yuri Alberto para centroavância, de Balbuena para zaga e de Fausto Vera para a função de volante. Bora falar agora sobre o Atlético Mineiro. Há quem garanta que o Cuca só aceitou voltar ao Atlético por causa do altíssimo salário. Já contei para vocês que ele vai embolsar R$1,5 milhão por mês e porque lhe foi feita a promessa de mais pelo menos 2 reforços de bom nível para o restante da temporada. Essa teria sido uma condição sine qua non para que o Cuca desistisse do ano sabático e retornasse à cidade do Galo. O que eu fiz? Entrei em contato com o próprio Cuca para checar se de fato existe essa conversa em relação aos 2 reforços, quais seriam as posições e se há expectativa de que eles cheguem logo. A janela de transferências no Brasil se encerra, você sabe, em 15 de agosto. Mas o Cuca, bem ao seu estilo, totalmente sincero, assegurou que não fez nenhuma exigência sobre reforços e que com as chegadas de Pavon, Gemerson, Pedrinho e também Allan Kardec, o Galo já tem hoje um elenco melhor do que na comparação com a temporada passada. Aquele time com o qual o Cuca foi campeão brasileiro da Copa do Brasil. Então dá para descartar novos reforços? Não dá para cravar isso. Mas o Atlético só vai voltar a contratar se existirem, nesse momento, boas opções de mercado e baratas. Há uma questão financeira que pesa. O Atlético não tem mais recorrido a empréstimos bancários junto aos mecenas, a família Menin na pessoa do Rubens Menin e do Rafael Menin, nem também ao Ricardo Guimarães. Mas, só para vocês entenderem um pouquinho da dificuldade financeira do Galo, o Atlético fechou os 6 primeiros meses de 2022 com 478 milhões de reais apenas com dívidas bancárias. Um clube com todo esse passivo não pode se dar o luxo de sair contratando a rodo. Agora fechar o vídeo para falar sobre o Santos com mais uma informação exclusiva. Quero contar para vocês quem é o camisa 10 que avançou nas últimas horas e pode se tornar reforço do Peixe muito em breve. Trata-se de Franco Cristaldo, atleta de 25 anos de idade, argentino que pertence ao Huracán, formado nas categorias de base do Boca Juniors, com passagens por Rayo Vallecano e Elche na Espanha. Vive a melhor fase da carreira. Na atual temporada pelo Huracán são 25 partidas, 7 gols e 7 assistências, tem chamado enorme atenção no futebol argentino. Nome que foi descoberto pelo Centro de Inteligência do Santos, as tratativas avançaram nas últimas horas e existe otimismo do presidente Andrés Rueda de que essa contratação seja sacramentada até o fim de semana. Se rolar, vai ser um baita golaço
Jandrés Rueda, Nilton Drummond e companhia. Atleta que chega para vestir a camisa 10 do Santos e resolver os problemas antigos de criação. O Santos tem a convicção de que com um homem de meio de campo, com capacidade para municiar os atacantes, vai encontrar solução para o problema de falta de gols. Outra notícia importante. Blondel, lateral direito que pertence ao Tigre. Santos e Tigre se acertaram em relação ao valor da compra do jogador. Só que, precavido depois do que aconteceu com o Soteldo em relação ao time chileno, o Tigre exigiu uma garantia bancária de que o Santos vai ser capaz de fazer o pagamento de algo na casa de $1,5 milhão. O Santos já recorreu a uma pessoa ligada à atual administração. Ela vai ajudar com essa garantia bancária que deve ser emitida entre quinta e sexta-feira. Assim que isso for confirmado, a garantia será apresentada ao Tigre e o Blondel será mais um reforço alvinegro. Bom, pessoal, eram todas essas as várias informações que eu queria dividir com vocês no vídeo dessa quinta-feira. Quem curtiu, deixa like, se inscreve no canal, a gente volta assim que surgirem notícias. Não perca. Abraço, tchau!